Olha, Brasil, parabéns pela sua brilhante explanação. Eu acho que você falou com muita clareza para os colegas e acredito que eles terão e farão naturalmente as perguntas no momento devido. Antes de prosseguirmos, eu queria anunciar para todos que nós temos aqui a presença dos assessores jurídicos, a doutora Fabrícia, doutor Ulisses Borges, e nós nos sentiríamos honrados e os senhores, você, Fabrícia, doutor Ulisses Borges, compusessem também aqui a mesa. A seguir, passamos a palavra ao nosso colega, nosso amigo, o José Ricardo, presidente do Sinal DF. Eu acho que se não houvesse as palavras iniciais do Walter, esse encontro seria um encontro burocrático, sem muita objetividade. Mas eu acho que o Walter, no início do encontro, colocou coisa muito bem. Parabéns. Eu acho que a cada dia mais na vida da gente, a gente vai ser cobrado por nós mesmos, por estar atento às nossas questões coletivas. Nossos problemas individuais, as nossas questões individuais, as nossas oportunidades individuais, elas não eliminam a necessidade da gente estar atento às questões coletivas. E o avanço tecnológico tem permitido sempre mais que a gente consiga fazer. Então, eu quero começar essa fala realçando e enfatizando as palavras do Walter na abertura desse evento. A associação, trabalhar em associações, em sindicato, é muito importante. Eu lembro sempre, quando eu era pequeno, minha mãe costumava dizer: vigiai e orai, porque o reino de Deus está perto. E eu pensava, embora não seja tão religioso, eu pensava que o reino de Deus é agora. Então a gente tem que vigiar e orar agora, o tempo todo, para estar atento, porque os nossos interesses vão estar sendo definidos de maneira coletiva, e se nós não participarmos, se nós não tivermos atentos, a gente vai ser passado para trás. Tá certo? Por mais que a gente trabalhe nos nossos objetivos pessoais, nas nossas conquistas pessoais, a gente vai ser passado para trás, porque há coisas que são definidas coletivamente. Tá certo? Então, participar é importante. No caso do Sinal DF, é importante que vocês saibam que quase 60% dos nossos filiados, Walter, são aposentados. 60% dos filiados do Sinal DF são aposentados. Mais de 90% desses são do RJU, tá certo? Então, para que o interesse de vocês se façam presente na atuação do sindicato, é necessário que vocês estejam presentes. Então, faço um apelo: se não dá para ir na Assembleia, vamos descobrir outros métodos, mas leiam os e-mails que a gente manda, escrevam para a gente, cobrem da gente, tá certo? Porque se vocês não se fizerem presentes na nossa vida, ainda que vocês sejam maiorias, a gente acaba esquecendo, porque vai ter outras demandas, vai ter outras pessoas cobrando da gente iniciativas e posições. Então vocês precisam estar presentes, cobrar, atento quando receber o e-mail. Então vamos olhar mais os e-mails que são mandados pelo sindicato, para ficar atento às questões que são do interesse de vocês, para nos cobrar, tá certo? Se fazer presente. Então, a gente precisa, se vocês são maiorias, a gente precisa que a voz de vocês seja ouvida por a gente. E para isso é preciso que vocês falem, tá certo? A gente não pode ouvir sem que vocês falem. Eu vou pular só dizer uma coisa. Então, nesse sentido, o Sinal DF tem trabalhado muito para tornar as ações dele mais transparentes. A gente não só em termos de administração de recursos de vocês, tá certo? Então, a gente tem publicado sempre para os servidores do banco, tem mandado para vocês todos os gastos mensais, o que a gente recebe mensalmente, que a gente gasta mensalmente para o filiado. A abertura é por nota fiscal, com recibos. Então, se você quiser ver como a gente gastou o seu dinheiro todo mês, você vai ver lá cada centavo sendo explicado com nota fiscal. Tá certo? Então, você pode ser fiscal do seu dinheiro dentro do sindicato. A gente tem feito, isso é pouco de transparência, a gente tem procurado publicar todas as atas de decisão, como votou cada um, por que cada um votou, tá certo? Então a gente tem procurado publicar todas as ações do sindicato, para que ele esteja mais próximo de vocês. A gente tem, além da transparência, a gente tem procurado realmente criar um mecanismo de participação maior. Então,
No caso dos ativos, é mais fácil porque eles têm um lugar físico, que é o banco. Então eu vou para lá e ando pelos andares, converso com as pessoas, ouço reclamações e ouço também sugestões. No caso dos aposentados, vocês têm que estar mais presentes individualmente, mas também a gente pode fazer um esforço. Até no ano passado a gente chegou aí para alguns almoços, né? Um dos encontros sobre a PEC 555, que é a PEC que reduz a contribuição dos ativos, eu lembro de ter ido, não só pedido ao Walter para colocar um anúncio na página da base, como ter ido para um almoço e conversado com as pessoas para convidar para que elas participassem lá no Nereu Ramos. Então essa participação é importante, tá certo? A gente vai levar agora para o Sinal Nacional, temos um encontro de AND, a gente vai levar uma proposta que a gente entende que pode ser um caminho para facilitar a vida de vocês, mas desde que haja interesse. A gente vai levar a proposta de duas coisas. Primeiro, de que a gente possa votar questões salariais relativas às assembleias de forma eletrônica mais tarde. Ou seja, você sabe que tem uma assembleia que vai decidir sobre a pauta salarial, ou que vai decidir sobre o aumento ou reajuste para você, a gente teria um espaço de tempo para que você, para a assembleia presencial, para que a gente discuta as coisas, e abriria uma votação em seguida eletrônica, porque aí a gente facilita a participação maior de pessoas que teriam um pouco mais de dificuldade ou que não estão lá dentro do banco todo dia, tá certo? A gente vai levar isso, viu, presidente Belcito, para ser discutido, e nós gostaríamos de ver isso ser implementado, com certeza vamos lutar por isso, porque a gente acha que com isso a gente consegue abrir um espaço para vocês. Mas é lógico, esse espaço não vai ser utilizado se você não tiver interesse de participar. Então vai ter, lado a lado do sindicato, tentar criar mecanismos para que você se insira na vida sindical, vai ter que ter o interesse de você, de pegar um tempinho, entrar, votar, participar de alguma forma. Tá certo? Também vamos levar a proposta de reduzir a exigência de abaixo-assinado para convocar assembleia, para convocar reuniões do sindicato. Hoje é 30%, 2 filiados, nós achamos que é muito, que na verdade é praticamente impossível você levantar no universo de 6 mil filiados, 30%. Tá certo? Vai dar uns 2 mil filiados, 2 mil assinaturas de filiados, com um universo de aposentados que é um pouco mais disperso, fica muito mais complicado. Então, nós estamos levando uma proposta de reduzir para 10%, que é o que a Receita Federal, o Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais, utilizam. 10% já é mais fácil da gente conseguir, né? 10% de 6 mil, na verdade, seriam os servidores ativos, então os pensionistas não participariam desse abaixo-assinado. Então, os 10% daria alguma coisa em torno de 590 assinaturas. Aí fica mais fácil, né, Josina? Reunir 590 assinaturas de aposentados mesmo, pedindo que o sindicato decida sobre uma questão específica sobre vocês. Então, a gente está realmente fazendo um esforço para que haja um canal de comunicação mais forte entre vocês e a gente, para que o interesse de vocês se faça presente na associação sindical de vocês. Tá certo? Mas, volto a dizer, sem o interesse de vocês de participar, aí ela não vai se dar, e aqueles que estão mais presentes vão acabar determinando o rumo das decisões em termos de reajuste, em termos de vida do servidor, né, dentro do banco. Então, é importante que vocês estejam presentes, é importante voltar àquela questão que o Walter disse, tem que estar presente, atento o tempo todo e presente, se não fisicamente, via e-mail, via eletrônica. Né? Vamos estimular esses mecanismos eletrônicos que facilitam essa comunicação entre vocês e a gente. Tá? A gente tem trabalhado no Congresso muito por uma reclassificação do Banco Central. O presidente Belcito disse que é muito difícil a gente conseguir qualquer mudança nesse momento, nesse governo, a gente sabe, mas a gente sabe também que é possível criar metas que sejam corretas, metas que sejam que representem a realidade, e a gente está trabalhando nisso. Então a gente trabalhou muito tempo no Congresso para incluir o Banco Central na PEC dos advogados. A PEC dos advogados, que é a 443, ela tenta equiparar, ou ela propõe equiparar os advogados gerais da União, e nesse caso os procuradores do Banco Central, aos procuradores da República, tá certo? Então é a famosa PEC do topo do Executivo, a Advocacia Geral, que dá 90,25 do Ministro Supremo
ao cargo mais alto do advogado-geral, no caso do Banco Central, o cargo mais alto da Procuradoria. E nós lutamos muito, né, presidente Belcito, por iniciativa do Sinal, para incluir o Banco Central nessa PEC. E essa luta acabou gerando uma PEC do Banco Central. PEC do Banco Central e da Receita Federal. Então, hoje a gente tem uma PEC, que é a 147, que prevê exatamente a mesma estrutura remuneratória para os servidores do Banco Central e para os servidores da Receita Federal. Então, o cargo mais alto do banco, segundo essa PEC 147, vai receber, se ela for aprovada, a gente está trabalhando, vai continuar trabalhando o tempo todo por isso, vai receber 90,25% do ministro Supremo, e a partir daí você sai reduzindo 5%, tem um intervalo de redução em cada cargo. Essa PEC hoje está na Comissão de Constituição e Justiça. A semana passada quase que a gente conseguia colocar ela em votação, ela não foi, houve pedido de vista do deputado Marcos Rogério, a gente já conversou com a assessoria dele, ele está voltando essa semana, a gente vai conversar com ele de novo, e a gente quer ver, pelo menos nesse ano, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Lógico, tem um caminho grande de PEC ser aprovada, tem também conquistar o interesse do governo, mas a gente vai buscar isso, a gente está lutando, e a gente espera que todos nós possamos alcançar esse nível salarial. Mas isso não nos impede, com certeza, de saber que a gente sabe o que é ideal e para onde a gente quer ir. Mas a gente não pode abdicar do presente, não é? Então, em função disso, a nossa luta salarial desse ano, na luta salarial desse ano, a gente optou, e o presidente Belcito também, a gente optou por aceitar a proposta dos 5% esse ano, 5 mais 5 mais 5. A gente sabe que ela não é a melhor solução, a gente sabe que ela não representa as perdas totais que a gente teve no passado, mas a gente sabe que diante do quadro que foi colocado, diante do quadro político do país, ela é a solução possível nesse momento. Por isso a gente levou para a Assembleia a proposta de aprovar os 5%, ela não é uma proposta insignificante. No salário da gente, mensalmente, já em janeiro de 2003, isso vai representar alguma coisa em torno de R$900, tá certo? Vezes 13,3, isso vai dar quase R$10.000, ou um pouco mais, durante um ano. Então a gente acha que não é uma coisa irrelevante para a gente simplesmente recusar ela. Então nós não só levamos para a Assembleia a proposta de aprovar, fomos derrotados na Assembleia, e aí eu gostaria que vocês estivessem lá para poder dizer se tinham interesse ou não. Eu senti falta de vocês, não é? Às vezes eu vi muito discurso inflamado, dizendo que R$900 era uma miséria, que era uma esmola. Num país onde 50% da população recebe até um salário mínimo, que é R$663, eu entendo que R$900 não é uma esmola. E era importante que tivesse mais gente que pudesse dizer. Se vocês achassem que é uma esmola, tudo bem, a gente vai seguir nessa situação. Mas aí apareceu uma série de movimentações dentro do banco, inclusive com abaixo-assinado de servidores filiados e não filiados, pedindo que a gente revesse isso, e a gente está politicamente buscando, não só junto à administração do banco, estamos conversando no Congresso para ver se é possível reabrir essa negociação, e se a gente conseguir que isso seja reaberto. O presidente Belcito tem liderado esse movimento dentro do banco e no Congresso também, porque tem criado um grupo para que a gente trabalhe. Se isso for aberto, nós vamos chamar mais uma vez a votação para que o servidor diga se quer ou não esse reajuste que o governo está propondo, de 5 mais 5 mais 5. Se isso acontecer, eu espero, eu desejo que vocês possam participar e digam se querem ou não esse reajuste. A PEC 555, eu vou me repetir em relação ao que o Belcito disse, enfatizando que há um momento político diferente do que havia no ano passado. A questão do mensalão gerou realmente um problema de legitimidade grande na reforma política feita em 2003, aquela reforma que criou a emenda 40 e 41, que mudou, que tirou vários dos nossos direitos de vocês e dos funcionários que entraram a partir de 2003 no banco. Então, isso fragilizou a força política
daquela reforma e criou um espaço, talvez como o Belcito disse, talvez não criou espaço para a gente chegar no Supremo e derrubar todas as reformas que foram feitas, mas talvez tenha criado o momentum político, aquele impulso para que a gente possa mudar algumas questões pontuais. E aí, com certeza, a questão da redução da contribuição do aposentado e a sua eliminação a partir de um determinado momento, aparentemente, pelo que a gente tem conversado no Congresso, é o que tem mais chance da gente conseguir transformar. Talvez o governo dê o anel da contribuição do aposentado para não dar todo o dedo, que foi toda a reforma de 2003. Então é possível, e é importante que vocês estejam atentos. Eu volto a dizer, é importante que vocês não só estejam atentos, como participativos. Então tem que conversar com o seu parlamentar, tem que mandar carta para os deputados, tá certo? Se o Belcito tiver acesso, se a gente conseguir fazer um novo evento no Congresso Nacional, se puder ir participar desse evento, é importante, tá? Eu lembro, eu cresci do lado de um padre maravilhoso, chamado Helder Câmara, e ele dizia que a vida da gente só tem sentido se a gente tiver uma causa para lutar. Se a gente ficar centrado dentro da gente mesmo, a vida perde sentido. Então, é uma oportunidade de também dar sentido às nossas vidas, lutar por causas que são, sim, de interesse das nossas famílias, das famílias de vocês. Reduzir essa contribuição é uma questão de justiça, acima de tudo. Vocês pagaram, nós pagamos a vida toda para ter direito à aposentadoria. E quando a gente se aposenta, tem que pagar de novo, né? Então, essa bitributação em cima da nossa aposentadoria é uma luta bonita. Eu não vou falar sobre os 28%, que o Belcito falou. Uma das coisas que nós no Sinal-DF nos preocupávamos muito era o direito de que aquela pessoa que não quisesse fazer o acordo pudesse continuar na causa. Esse direito está garantido. Então, se você não quiser assinar o acordo, se você não quiser receber o que o banco está propondo, você tem direito a continuar na ação, desde que você esteja na ação, né? E aí é um risco. É um risco. Eu sou muito conservador em relação a dinheiro, então eu tendo a aceitar. Mas há pessoas que são mais ousadas e é necessário que seja dado direito ao ousado de ser ousado e de correr riscos, inclusive para ganhar mais. Tá certo? A questão da URV tem várias causas. Nós mesmos no Sinal-DF temos duas causas importantes. Tem a causa que é o período menor, que é de março até agosto. Essa causa está ganha, o banco não recorreu. A Fabrícia depois dá mais detalhe, e ela a gente já tem um cálculo preliminar do pagamento dessa ação específica, mas o banco resolveu fazer o cálculo e cometeu um erro no meio do caminho, teve que mandar recalcular de novo, tá certo? Cometeu um erro em relação a um grupo de funcionários, detectou esse erro e recomeçou o cálculo desse passivo trabalhista. É isso que o escritório tem nos dito, mas a gente espera que isso é uma questão de pouco tempo. Isso não vai passar por negociação mais do Banco Central, né? O que passa por negociação do Banco Central será ou a universalização dessa causa do DF ou uma ampliação disso, que é o que todos nós queremos, né? Nós entendemos que março até agosto é muito pouco e não tem sentido. Nós temos uma outra causa que está parada no TRF, né? Que pede a incorporação, mas ela está parada, está com dificuldade de caminhar, mas a gente está atento. Mas tem causas muito mais avançadas, aí a Fabrícia vai poder dizer, no Brasil todo. Mas essa causa do Sinal-DF, a gente espera uma solução de pagamento no curto prazo, tá certo? Até o próximo ano a gente espera que isso seja pago pela própria Justiça, já que já está na fase de execução. O banco não criou nenhum embargo, nenhum problema para isso, né? Então a gente acha que vai ser feito. Bem, eu acho que é isso. Tem a questão do imposto de renda da Centro, eu acho que o Belcito já colocou bem, eu acho que eu prefiro que os advogados entendem muito mais do que eu sobre isso. A festa do sinal, obrigado, Belcito. Já tinha esquecido. Isso era uma das coisas, pontos que eu tinha coisa. A gente está fazendo uma festa no dia 10 de novembro, né? Se a gente continuar aí, eu vou a Josina é mais conservadora do que eu. Então eu queria fazer uma festa dançante à noite. Com luz negra e tudo. Mas a Jo preferiu manter a tradição e fazer um churrasco. Então nós estamos fazendo um churrasco, estamos mudando até, talvez fazer uma experiência com outro churrasqueiro. Vai ser no dia 10 de novembro, a partir do meio-dia, né? A Jo, se vocês precisarem mais informações, ela está cuidando
de tudo disso. Já que eu fui voto vencido, por mim eu fazia uma festinha mesmo. 24 anos tem que ser comemorado. Pois é, 24 anos de sindicato tem que ser comemorado. Né? Obrigado, professor. Eu me esqueci, era um ponto que a gente colocou, então é importante. Se vocês não querem participar da Assembleia, pelo menos participem do nosso churrasco. Venha comemorar com a gente 24 anos de associação sindical de representação. Queria terminar com as palavras que o Walter disse na abertura. A democracia necessita a participação da gente. A presença, uma luta é constante, né? A luta é permanente. A gente pode pedir saúde, a gente pode pedir longevidade, mas não lutar a gente não pode pedir, porque isso não tem como a gente não fazer. Não é? Então eu espero que vocês lutem. Tá bom? Muito grato, gente.